boa noite, meus queridos amigos. Boa noite para você que está aqui comigo. Está começando mais uma vez o nosso Rosas do Evangelho. Toda terça-feira nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E você já sabe que é sempre uma grande alegria ter a sua participação, contar com a sua presença nesse estudo. Então, para você que está chegando agora, já tem corações chegando, Bruno, Rafa, Afonso, Vânia, Fernando, Débora, Pri. Para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Rosas do Evangelho. Sempre tão bom contar com a companhia de vocês, você já sabe o quanto eu fico feliz pela participação de todos vocês. Olha o Bruno dando um oi bem grande. Oi, Bruno, tudo bem? Marta entrando, Planeta Bicho, Graciele, Rosilene, Soraya, Lola Summer, Fernando, oi, meus queridos amigos, boa noite, Neto também adentrando. E hoje, meus queridos amigos, todas as vezes eu falo isso, que os nossos temas são sempre tão interessantes, e realmente são. Na verdade, todos os temas do Evangelho são muito importantes, são fundamentais na realidade para a nossa vida, para que nós possamos viver um pouco melhor e para que nós possamos conseguir vivenciar a lei de Deus. A intelectualidade, a inteligência, o conhecimento são importantíssimos, mas a vivência do Evangelho é que nos oportuniza o crescimento. Olha a Lolinha dando oi, tudo bem, mana? É a minha mana querida, tudo bom? Gustavo, boa noite. Caroline, tudo bem, meus queridos amigos? Bom, só para quem está entrando agora, nós vamos estudar hoje, dar continuidade na realidade ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Hoje nós vamos estudar 2 itens, que é o egoísmo e a fé e a caridade, ok? Então esses 2 itens serão trabalhados e conversados no dia de hoje. Olha aí a Iara chegando, Fátima também. Aqui a V. Santana entrou, tudo bem, minha querida? Meus amores, vamos então fazer a nossa oração, a nossa prece para que nós possamos iniciar o nosso estudo? Então vamos, todos nós neste momento, vamos fechar os nossos olhos, acalmar um pouquinho os nossos corações, deixar que as dificuldades, as lutas do dia a dia, os problemas, que eles fiquem nesse momento, digamos assim, adormecidos temporariamente, porque esse momento é nosso. Esse é o momento, é a horinha que nós escolhemos para renovar as nossas energias. A luta da vida nos exige muito, Pai querido. E se nós não tivermos um tempo apropriado para renovar a nossa paz, a nossa serenidade, a nossa espiritualidade, as nossas forças, nós nem sempre conseguimos nos manter no caminho certo. E esse momento representa isso para cada um de nós. Um momento de reflexão, um momento de refazimento, um momento em que nos conectamos contigo, Pai querido, e sentimos mais diretamente as tuas energias serem derramadas sobre cada um de nós. Então que tu continues mais uma vez nos envolvendo nesse estudo maravilhoso e que todos nós possamos sair daqui um pouquinho mais alegres, felizes do que antes. Que tu nos envolva, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, meus amores, olha a Eli chegando, Kathleen chegando, Fabíola, Sueli, tudo bem, meus amores? Então, lembrando, para quem está entrando, oi Fabiane, tudo bem, meu anjo? Todo mundo, olha aqui, One Last Crew também chegando, sejam bem-vindos. Mais uma vez, então, repetindo o nosso tema de hoje, para quem está chegando agora, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. No item, o egoísmo, a fé e a caridade. Olha, Eli desejando aqui muita luz para todos nós, né, Eli? Tá bom? Meus amores, então vamos lá, vamos começar a trabalhar realmente esse tema. Aqui, sobre o tema egoísmo, que inicia no item 11, o Evangelho já começa na primeira frase dizendo para nós o seguinte:
o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Eu já vou começar fazendo, olha, o MS Nascimento dando boa noite também, bem grande. Boa noite, amigo, tudo bem? Eu já vou começar abordando essa frase inicial do Evangelho. Vejam, o egoísmo é uma chaga da humanidade. Nós já sabemos que o egoísmo, junto com o orgulho, são as duas grandes chagas da humanidade. Oi, Bruninha, tudo bem? Elaine, tudo bem? São duas grandes chagas da humanidade. Na realidade, são as maiores chagas da humanidade, que todos os outros, digamos assim, defeitos, todos os outros vícios, na realidade, nascem do orgulho e do egoísmo. E ele diz o seguinte, que o egoísmo deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Aí eu pergunto e questiono para vocês. Isso aqui é uma afirmação. O Evangelho, nesse exato momento, diz que o orgulho vai desaparecer da Terra e que enquanto ele está presente na Terra, ele impede, ele dificulta o progresso da humanidade. Aí como, eu coloco para vocês, como é que nós vamos conseguir fazer com que o egoísmo desapareça da humanidade? Porque vejam, nós que aqui estamos e que hoje habitamos a Terra, ainda temos egoísmo em nossos corações. Como é que o Evangelho está dizendo o seguinte, que deve desaparecer? Ora, para que possa desaparecer, algo precisa ser feito. E o que é que na realidade vai acontecer para que nós possamos, digamos assim, extirpar da Terra o egoísmo e com isso fazer com que a Terra cresça e evolua, tá? A Fátima disse que travou aí para ela. Fátima, aqui para mim aparentemente está tudo ok, todas as pessoas estão entrando, eu estou verificando, está dando encaminhamento na live, tá? Mas vamos ver, pode ser que seja só aí com você. Se for um problema aqui que trave para todo mundo, aí eu tento reiniciar a live, tá bom? Mas acredito que no primeiro momento está tudo bom. Bom, então muitos corações entrando, Ana Flávia, codinome Beija-Flor, J. Flores Ramos, tudo bem? Sheilinha, sejam bem-vindos. Então veja, como é que nós vamos fazer isso? Isso aqui, quando nós lemos isso aqui já é, digamos assim, uma esperança para todos nós. Porque o Evangelho está nos afirmando que o egoísmo vai ser extirpado, vai desaparecer em algum momento da Terra. Então isso tem que ser para todos nós, na realidade, uma esperança, uma luz que nos mostra, para realmente nos demonstrar que a Terra vai crescer, vai evoluir e que hoje ainda o orgulho, o egoísmo que nós vivenciamos na humanidade, ela é passageira, ela é temporária. Aqui o Planeta Bicho diz, as pessoas despertarem para as verdades do Cristo. Exatamente, Planeta Bicho, é exatamente isso, porque a partir do momento, a Dayana perguntando qual é o assunto, Dayana, é o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, no item egoísmo, é o que nós estamos iniciando, hoje nós vamos ver o item o egoísmo e a fé e caridade, iniciando no item 11, do capítulo 11 também, tá bom? E é exatamente isso que o Planeta Bicho já colocou. Nós precisamos desenvolver e ter fé, nós já vamos trabalhar como a fé, ela é fundamental para nós acabarmos com o egoísmo e, na realidade, vivenciarmos o Evangelho de Jesus, seguindo os exemplos do Mestre. Esse, na realidade, nós já estamos aqui dando o segredo, digamos assim, é o único caminho para que nós possamos verdadeiramente extirpar o orgulho e o egoísmo dos nossos corações. Mas vamos continuar aqui na leitura, tá bom? Olha aqui, olha só, aí ele falando, a live da Camila agora há pouco foi sobre a caridade, aqui sobre o amor ao próximo. Exatamente, vamos abordar também, Eli, sobre a caridade no segundo ponto, que é a fé e a caridade, ok? Coloca fixo o tema, eu tenho que colocar aqui, né? Vamos colocar aqui, então peraí, vamos colocar, é porque quando eu escrevo o egoísmo, a fé e a caridade, vamos lá, a fé. Um minutinho para você, porque eu não consigo pensar e escrever ao mesmo tempo.
tá bom? Já vou liberar aqui. Pronto. Já coloquei para todo mundo. Tá aparecendo aí agora para vocês? Ah, apareceu eu digitando só, mas não apareceu o tema fixo. Tá vendo? Não consegui fazer como eu queria fazer, me deixar o tema no... Inclusive já me ensinaram como fazer, eu achei que era dessa forma, mas não é. Enfim, vamos lá, meus amores, vocês vão ajudando aí quando alguém perguntar, tá bom? Até que eu aprenda a colocar isso. Achei que era desse jeito, mas ainda não é. Mas vamos lá então. Vamos continuar, tá? Olha, a Dayana coloca, a Bruninha disse, tudo está interligado, todos os temas das lives que assisti esses dias foram de amor, caridade e Jesus. E, na realidade, são os temas mais importantes. Lembrando que nós temos várias leis morais trazidas por Jesus. A doutrina espírita, inclusive, fala sobre elas no Livro dos Espíritos e também aqui no Evangelho. E a melhor e a mais importante é a lei de justiça, de amor e de caridade. Ela é a mais importante. Ela resume todas as outras. Então, é sem dúvida nenhuma o tema ao qual nós devemos que constantemente estarmos trabalhando, estarmos realmente procurando desenvolver em nossos corações para que nós possamos verdadeiramente crescer e evoluir. Então, aí ele continua dizendo aqui, olhem bem a nossa responsabilidade agora, que ele diz, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia do mundo, na hierarquia dos mundos. Ou seja, o Espiritismo tem, dentre as suas responsabilidades, ajudar a Terra a progredir, sair do mundo de expiações e de provas e ascender para o mundo de regeneração. E para isso nós precisamos ajudar a extirpar o egoísmo da humanidade, dando o exemplo, seguindo os exemplos do Mestre. Então ele diz, o egoísmo é, pois, o objetivo, vejam bem agora a afirmação do Evangelho, o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. É a nossa meta principal extirpar o egoísmo. Ele diz, precisa de coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, o Evangelho está dizendo, primeiro, extirpar o egoísmo, trabalhar o egoísmo dentro de nós tem que ser, como ele diz aqui, o nosso objetivo. Todos os crentes verdadeiros devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem. E aí, quando ele vem falar de coragem, ele diz, é preciso muito mais coragem para vencer a si mesmo do que aos outros. O que será que o Evangelho quer dizer? Que é preciso coragem para vencer mais a si mesmo do que aos outros? Na verdade, meus queridos amigos, é porque, para que nós possamos extirpar o egoísmo de dentro de nós, nós precisamos de muito esforço. Por quê? Porque não é fácil tirar de nós o egoísmo, deixar de pensarmos em nós, nos nossos interesses pessoais, para olhar o próximo. Eu coloquei aqui, para vencer a si mesmo, precisamos renunciar aos nossos interesses. E qual de nós, quem de nós já está preparado para renunciar os seus próprios interesses? Se nesse exato momento, por exemplo, nós fizermos uma análise do nosso dia hoje, quais atitudes do meu dia de hoje foram em benefício do outro? E quais atitudes foram em meu próprio benefício? Coloquemos aí um percentual das nossas atividades. Nós vamos perceber que nós trabalhamos muito mais no dia de hoje pelos nossos próprios interesses do que pelo outro. Isso ainda é egoísmo. Será que nós já estamos preparados para renunciar a isso? E quando nós vamos, olha, a Bruninha está colocando, que ela quem me ensinou, tenta tocar no comentário para aparecer a opção. Vou voltar aqui, rapidinho, meus amores, vou voltar aqui um minutinho. Vamos ver se aparece. Não, tô clicando aqui no comentário do Conhecendo, não fixou. Mas tá bom, vamos continuar. Então, se nós realmente formos analisar o dia de hoje,
Será que nós já teríamos condições de fazer isso? E vamos agora fazer uma comparação, por exemplo, com os grandes nomes, as grandes, nós chamamos de avatares, os grandes missionários que nós tivemos na humanidade. Aquelas pessoas, elas não trabalhavam por elas não viviam para a satisfação dos seus interesses. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo, viveu a vida inteira para o outro, não pensando em si mesma, mas pensando no outro. Chico Xavier, Divaldo Franco, Jesus, que é o nosso maior exemplo, Francisco de Assis, percebem como eles não tinham egoísmo no coração deles, porque eles renunciaram não apenas um dia, algumas horas, alguns minutos do seu tempo pelo outro, eles renunciaram à vida material pelo outro. E quando nós temos esse olhar, nós percebemos o quão longe nós estamos ainda da meta. Mas nós chegaremos lá. Mas é importante nós refletirmos sobre isso. Porque quando nós pensamos, será que eu sou egoísta? Não sou egoísta. Eu já faço favores, eu já faço a caridade, eu me preocupo com o próximo. Mas isso é um germe da caridade. Tá? Nós ainda somos essencialmente egoístas. E é por isso que o Evangelho diz que é a grande chaga da humanidade, junto com o orgulho. Diz que o egoísmo é filho do orgulho. Porque, na realidade, nós ainda gastamos a grande parte das nossas energias na satisfação dos nossos próprios interesses. Evelyn, é errado? Não é que é errado. É a condição que nós estamos ainda. Mas nós precisamos ter em mente que nós não estamos aqui na Terra para satisfacermos os nossos interesses. Nós estamos aqui para trabalhar pela evolução nossa e do outro. E quanto mais consciência eu tiver dessa verdade, mais eu vou me trabalhando para me doar para o outro, para deixar de pensar só em mim e no outro, para dedicar mais do meu tempo, das minhas energias para o outro e não apenas para mim. É um processo, nós não vamos conseguir sair dessa existência já como esses nomes, mas nós podemos sim nos agigantar durante a caminhada. E eu gosto de lembrar sempre de Paulo de Tarso, que ele no início, ele perseguia os cristãos, ele matou, ele agiu em desconformidade com a lei de Deus, tá? E no meio da caminhada, quando ele realmente ouviu a voz do mestre que perguntou, Paulo, por que me persegues? Naquele momento, ele era Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, quando ele despertou para Jesus, para as verdades, ele se tornou um dos melhores e mais dedicados apóstolos do Cristo. E ele se agigantou, meus queridos amigos, durante a caminhada. Ele não nasceu daquela forma, mas ele se agigantou durante a caminhada. O que nós também podemos fazer. Nós também podemos nos agigantar durante a caminhada. Mas para isso nós precisamos realmente colocar isso como uma meta, um grande objetivo em nossas vidas, para que nós não nos percamos durante essa caminhada, durante esse caminho. A Bruna coloca, com certeza, mais atitudes para o nosso próprio interesse. Com certeza, mais atitudes. Que nós trabalhamos sempre com mais atitudes para o nosso próprio interesse e não para os outros. A Rafinha coloca, normalmente, quando somos mães, renunciamos muitas coisas. Realmente, Rafa, e graças a Deus, nós temos a oportunidade de termos ao nosso lado pessoas a quem amamos. Muitas vezes, filhos, ou as pessoas que muitas vezes não têm filhos, mas têm um irmão, tem alguém que ame, e que, muitas vezes, por essas pessoas, conseguem renunciar um pouco a seus próprios interesses. E isso, na realidade, é que vai fazendo com que, pouco a pouco, nós desenvolvamos a caridade, a humildade, a fraternidade, a caridade real e verdadeira e deixemos o egoísmo de lado. Então, que bom que nós temos essa oportunidade. Só que fazer isso, Rafa, apenas pelos nossos filhos ou apenas pelos nossos familiares mais próximos, é muito pouco. Nós, como diz aqui, ainda no Evangelho, né, acho que na parte que vai na sequência, ele diz o seguinte, nós não estamos destinados, é aqui mesmo que ele vai falar. Espera aí, deixa eu ver. Quando ele diz, nós não estamos destinados
aqui na Terra para satisfazer os nossos interesses, mas para evoluir. Essa tem que ser a nossa meta primordial. Então, precisamos trabalhar sempre e cada vez mais esse desprendimento de nós mesmos, porque se nós não... Isso é esforço, tá? Não pensemos que isso vai ser natural. A partir de amanhã eu já vou ser uma pessoa menos egoísta. Não. É esforço. É quando alguém me pedir alguma coisa, eu pensar, no primeiro momento vai vir aquele sentimento de, eu não quero ter que deixar de fazer, de gastar esse tempo, de descansar, de dormir, de fazer as minhas coisas para fazer esse favor. Naquele momento, a consciência tem que gritar e dizer, peraí, tu não podes dispor do teu tempo para fazer o que te pedem? Será que isso vai comprometer tanto a tua vida? E começar a dizer, e ainda tem mais, quando nós começarmos a renunciar e fazer determinados favores, benefícios a outras pessoas, não é fazer reclamando, não é fazer dizendo, olha, eu estou fazendo, mas eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, eu estava ocupado, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. É fazer de bom grado, é fazer com um sorriso nos lábios, é fazer de coração. Porque se nós fizermos também digamos assim, de coração, de apenas com irritabilidade, ou muitas vezes mostrando para o outro que eu estou fazendo um favor, sabe? Não é assim que nós vamos verdadeiramente aplicar o Evangelho. Lembremos que quando nós fazemos alguma coisa ao próximo, nós devemos fazer de uma forma tão natural, tão leve, para que a pessoa jamais se sinta, digamos assim, diminuída por ter pedido aquele favor ou nos ter pedido alguma coisa. Então, nós temos que trabalhar muito, muito, porque, na realidade, o nosso coração ainda é muito egoísta. Aí ele falando como ainda somos egoístas, realmente, muito. Nossa reforma íntima, nós estamos ainda engatinhando na nossa reforma íntima, mas vamos chegar lá. Mas quanto mais clareza das nossas imperfeições nós tivermos, mais fácil fica, porque eu só posso trabalhar as minhas imperfeições se eu tiver plena consciência de quais elas são. Senão, nós vamos sempre nos achar muito bons, evoluídos, quando na verdade não somos, tá bom? Muitos corações entrando, Marlica, Denivaldo, Kelly, sejam todos bem-vindos, tá? É um enorme trabalho sim, mas espero melhorar a cada dia, pois olho para trás e vejo mudanças. E exatamente, quando nós começamos a realmente refletir seriamente sobre isso, e nos trabalhar, né, diariamente no orar e vigiar, seguramente a mudança vai acontecendo. Gradual, natural, que seja gradual, mas ela acontece. Porque nós vamos começando a exigir de nós posturas mais condizentes com o Evangelho. E aí o processo de mudança acontece naturalmente. E essa mudança, diz a prima, começa com a reforma íntima. Exatamente. Olha, Leiba Carlos entrando, Júlia, Daniel, espiritualmente. Sejam bem-vindos todos, tá, meus amores? Reforma íntima sempre. Leia Carvalho entrando, Amaranto entrando também. Seremos os trabalhadores da última hora. Exatamente, nós já somos, Dayana, na realidade, os trabalhadores da última hora. O que é o Evangelho? Nós vamos estudar esse tema mais lá na frente. Na realidade, os trabalhadores da última hora somos nós mesmos. Por que ele diz trabalhadores da última hora? Porque nós já, digamos assim, gastamos milênios, séculos de erro e de negação do Evangelho. Até que nesse momento, agora, digamos assim, no apagar das luzes, no momento de transição planetária, nós despertamos para os verdadeiros valores da vida. Despertamos para o real objetivo de nós estarmos na Terra, que é crescer e evoluir. Então, digamos assim, nós perdemos muito tempo, estamos na última hora do dia, mas ainda é tempo. Deus diz, mesmo os trabalhadores da última hora terão direito ao salário, desde que, claro, aproveitem essa última hora verdadeiramente trabalhando na sua vinha, se dedicando verdadeiramente à divulgação e à vivência do Evangelho. Não adianta nós nos designarmos de trabalhadores da última hora e não nos esforçarmos, estarmos preguiçosos deixando passar a última hora. A última hora tem que ser de trabalho, de dedicação, de reflexão, de mudança de procedimentos.
E é isso que vai fazer de nós os trabalhadores da última hora, e é isso que fará de nós, digamos assim, recebermos o nosso salário, que é o quê? A felicidade, a alegria, digamos assim, a permissão de continuarmos na Terra, no mundo de regeneração, que já vai ser um mundo infinitamente mais feliz. Isso é o nosso pagamento, se nós fizermos por merecer. Aí ele coloca: amar quem amamos é fácil, amar aqueles que odiamos é que realmente transforma tudo em amor. E exatamente, isso tem tudo a ver quando nós formos, por exemplo, estudar o próximo tema, que é a caridade para com os criminosos, onde nós vamos estudar também, trabalhar muito esse desenvolvimento do amor para com aquelas pessoas que não praticam o evangelho e, na realidade, como ele coloca, criminosos que dentro mesmo das leis humanas ferem as leis humanas e, consequentemente, a de Deus, nos mostrando que todos são nossos irmãos e são merecedores da nossa caridade. Nós vamos ver como é que nós podemos fazer a caridade para eles no nosso próximo estudo, da próxima live, tá bom? Mas aí ele coloca aqui, vamos continuar um pouquinho, ele diz o seguinte: que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, o egoísmo, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vejam bem, o egoísmo é o maior obstáculo à felicidade dos homens. E é por isso que a felicidade ainda não existe na Terra, porque nós somos essencialmente egoístas. Nós só realmente viveremos a verdadeira felicidade quando deixarmos o egoísmo de lado e a fraternidade reinar entre os povos. Então, enquanto nós formos egoístas, nós não vamos conseguir sermos felizes verdadeiramente aqui na Terra. E aí ele vai dando aqui o exemplo de Jesus e de Pilatos, que Pilatos, na realidade, foi extremamente egoísta, porque ele sabia que Jesus era inocente, mas naquele momento prevaleceu o apego e a busca pelo prestígio e pelo poder. Ou seja, o egoísmo em busca na realidade, de si mesmo, da vaidade e do poder. Enquanto Jesus foi a demonstração da caridade e da humildade, que se doou a sua vida em prol do próximo. Então nós temos aqui dois comportamentos díspares, opostos, para nos mostrar e realmente como nós estamos durante tanto tempo nos comportando, assim como Pilatos. Agora que nós estamos tentando resgatar um pouquinho essa consciência para que nós possamos verdadeiramente agir como Jesus agiu. E ele vai, mais uma vez aqui no parágrafo subsequente, reforçar a importância que tem o Espiritismo nesse trabalho de regeneração da humanidade. Ele diz o seguinte: e a vós, apóstolos novos da fé e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhes entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, ascender na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. E como extirpar? Seguindo Jesus. Se nós não tivermos um norte, se nós não colocarmos Jesus como sendo o nosso exemplo maior, nós não conseguiremos extirpar, porque na realidade, como é uma chaga tão grande, ainda tão forte dentro de nossos corações, precisamos estar orando e vigiando a todo momento, senão nós não conseguimos realizar quase uma façanha ainda para nós tão imperfeitos, ok? Vamos ouvir aqui os comentários de vocês. A Bruna diz: temos aquela velha mania de querer jogar na cara as coisas que fazemos. Temos que fazer sem pedir nada em troca. Grande desafio. Exatamente, Bruninha, grande desafio. Sempre gostamos de fazer e dizer que estamos fazendo, né? E quando na realidade é o inverso. Temos que realmente fazer sem dizer, fazer de bom grado. Fazer e perguntar: se eu posso fazer? Posso, então eu vou fazer de bom grado. Planeta Bicho coloca: quando o conhecimento começa a fazer parte
Jesus toca mais fundo em nossos corações e as coisas começam a acontecer naturalmente. Exatamente. E é por isso que diz aqui, como vou conseguir extirpar o orgulho? O orgulho não, o egoísmo do meu coração. Vivenciando o exemplo de Jesus. Quando Jesus verdadeiramente entra na minha vida, entra, na realidade, no meu coração, seguramente as coisas começam a acontecer bem mais rápido, tá? Porque as coisas vão acontecer sempre, de qualquer maneira. Só que quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, há o quê? Uma aceleração desse processo. A vontade de reforma íntima, de crescimento, é mais rápido. E aí nós vamos conseguindo ascender melhor nessa escala evolutiva, tá bom? A Rafa colocando que está pausando. Será que está pausando? Será que são os coraçõezinhos ou porque a internet não tá boa, meus amores? Vamos ver se é por conta dos coraçõezinhos, tá? Vou pedir que não coloquem mais os coraçõezinhos para nós podermos avaliar se melhora, tá bom, meus amores? Ixi, muita gente dizendo aqui que tá pausando. Aí agora a Pri disse, olha, parou de pausar. Deve ser os coraçõezinhos. A Rafa diz que ainda está pausando. Tá pausando muito. Oi, Bruninha, Evelyn, parou, não parou não. Oi, tá travando. Meus amores, vamos lá, eu tô olhando aqui. Vamos lá. Tá todo mundo dizendo que tá travando. Eu vou perguntar de novo agora, eu vou olhar bem aqui embaixo. Como é que vocês estão? Ainda tá travando? Se vocês não estiverem conseguindo acompanhar, olha, não está dando para acompanhar. A Débora tá dizendo, tá pausando, o MSN tá Nascimento, tá pausando. Ainda tá muito ruim? Coloquem sim, 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 sim. Voltei, meus queridos amigos, voltei. Mais uma vez, infelizmente, a nossa internet deu um probleminha. Consegui aqui mudar a internet, tá bom? Tô reiniciando para que nós possamos continuar. Tá, Daniel, Léa chegando, Gustavo, Soraya. Meus amores, vamos ver. Reiniciei agora. Por favor, me deem aí um feedback de como a internet está agora, se está melhor, se ainda está travando, tá bom? Por favor, não posso deixar que vocês fiquem realmente prejudicados. A Eli está dizendo, melhorou, graças a Deus, melhorou a nossa internet. Então, eu vou esperar aqui, olha, vocês estão chegando, a imagem está ruim, mas o áudio está bom. Pelo menos, né, Bruninha, pelo menos, aqui está ok, a Dayana dizendo, ok, mas eu acho que agora melhorou um pouco, pelo menos o feedback de vocês é que melhorou, certo? Então, meus amores, vamos fazer o seguinte, então vamos começar, vamos iniciar então de novo, tá bom? Vamos lá. Nós estávamos então dando continuidade ao tema do egoísmo, tá? Agora sim, que bom, meus amores, que bom que agora deu certo. Vejam, então, aqui estava justamente falando que o objetivo da doutrina espírita e de nós, que nos designamos cristãos, é trabalhar para realmente extirpar o egoísmo da face da terra. Quando ele diz o seguinte, que vós, apóstolos novos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal. Só que para isso, ele diz, para que você possa extirpar esse mal do mundo e ajudar a Terra a evoluir, você precisa primeiro extirpar do vosso coração. E para isso, nós precisamos. Agora a imagem tá boa, Elaine colocando. Graças a Deus, Elaine, que bom, minha querida. Então ele está dizendo, para extirpá-lo do vosso, na realidade do vosso mundo, precisa primeiro extirpar do nosso coração. E para isso ter Jesus como nosso exemplo e seguir o seu exemplo a todo momento. E é exatamente para que eu possa conseguir vivenciar o Evangelho de Jesus como ele nos ensinou, eu preciso necessariamente desenvolver a lei do amor. E é por isso que nós estamos justamente falando do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. E aqui, olha, o Glauber dizendo, cheguei atrasado, mas pronto para aprender. Seja bem-vindo, Glauber, estamos aqui prontos para aprender todos juntos. Vejam, no item 12, olha o que diz o Evangelho. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso, para isso,
que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. Veja, ele diz aqui, olha, precisamos nos conhecer e nos reformar. E como esse autoconhecimento é difícil? Por que é tão difícil? Porque o olhar para dentro de nós é doloroso. Porque quando nós verdadeiramente olhamos para o que nós somos, buscamos, na realidade, as nossas atitudes positivas e ainda as nossas atitudes contrárias à lei de amor, nós percebemos o quão imperfeitos nós somos. E o nosso orgulho, que é a outra grande chaga da humanidade, se fica, digamos assim, com o orgulho ferido. Por quê? Porque nós temos o ledo engano de nos acharmos melhores do que os outros, superiores, mais inteligentes, mais caridosos, mais bondosos, tudo melhor do que o outro. O nosso orgulho não deixa nós vermos que nós ainda somos tão imperfeitos. E quando nós tivermos que fazer, na realidade, fizermos a nossa reforma íntima, essa autorreflexão, é, digamos assim, doloroso nós termos a real concepção do que eu sou e daquilo que eu não sou ainda, embora eu acredite que seja. Então é por isso que tantas pessoas fogem desse enfrentamento pessoal, desse olhar para si, dessa autoanálise, dessa autorreflexão. Porque o nosso orgulho não quer que nós enfrentemos quem nós somos verdadeiramente. E se eu não enfrentar, eu jamais conseguirei fazer a reforma íntima. Então a reforma íntima não é algo fácil, é algo doloroso para todos nós, mas é indispensável, essencial para que nós possamos evoluir. Sem esse enfrentamento pessoal, nós não conseguimos sair dessa condição de pequenez espiritual. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é isso também, analisando os nossos erros, enfrentando a nós mesmos para que possamos caminhar. A May coloca, é que a gente sabe, né, nós sabemos que somos imperfeitos e isso nos fere por ainda estarmos tão ligados à matéria, penso eu. Exatamente, Bey, isso nos dói. E mais ainda, como é doloroso nós olharmos o outro e percebermos que o outro já está mais evoluído, que o outro já consegue amar mais, já consegue fazer mais a caridade, já consegue ser uma pessoa que se preocupa mais com o outro e menos consigo mesmo. Isso é muito doloroso. E causa em nós, muitas vezes, inveja, tá? Porque nós, em vez de nós nos inspirarmos no outro, que já consegue fazer aquilo que eu ainda não consigo, como Jesus, quando nós ainda somos tão pequeninos, nós fazemos o inverso. Nós criamos uma certa inveja e ficamos no íntimo do nosso ser desejando o pior para aquela pessoa, para que ela possa, digamos assim, viver na mesma infelicidade que eu. Tá? Então, tudo isso nós precisamos repensar também, para que nós possamos ver, deixa eu ver qual é o sentimento que está me movendo no dia de hoje. Qual é o sentimento que normalmente habita o meu coração? Como é que eu vejo a felicidade do outro? Como é que eu encaro o bem do outro? Com alegria pelo seu sucesso ou ainda com sentimento de tristeza? Essa tristeza, na realidade, nada mais é do que o nosso egoísmo se fazendo presente. Aqui é doloroso, mas enxergar o que não queremos ser nos força em mudanças. Exatamente. Nós precisamos disso para dar o passo para a mudança. Tudo que nos sobra é uma forma de egoísmo? Tudo que nos sobra é uma forma de egoísmo? Não entendi, Rafa, a tua pergunta, na realidade, o sentido daquilo que tu estás perguntando. Refaz a tua pergunta, meu anjo, tá bom? Planeta Bicho, eu estou nesse processo difícil. Minha querida, e quem não está? Quem não está? Todos nós estamos trabalhando, tentando trabalhar dentro de nós esse tema. Aqui o Fernando coloca, o egoísmo é abrangente. E como, Fernando? E como? Na realidade, ele está presente nos nossos mínimos pensamentos, nas nossas mínimas atitudes. Se nós prestarmos atenção, às vezes até, olha, situações simples, tipo atender um telefone. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa pessoal e toca um telefone. Pessoas da nossa família, pessoa do nosso cotidiano. E aí muitas vezes nós atendemos aquela pessoa com rapidez, não damos atenção, dizendo, oi, tudo bem, olha, eu estava fazendo tal coisa, pode falar rápido.
Quantas vezes nós não fazemos isso? Isso é egoísmo. Por quê? Nós não podemos atender a pessoa com atenção, com calma, com tranquilidade, como ela merece. Muitas vezes a pessoa não vive ligando para nós, mas por ser uma pessoa íntima do nosso convívio, nós muitas vezes falamos assim, que quando é uma pessoa estranha, nós não dizemos, olha, eu tenho que falar rápido. Mas quando são pessoas próximas nossa, são as pessoas muitas vezes que nós menos temos esse cuidado para com ele. E na realidade agimos com falta de caridade. Fazemos aquela caridade ali como se eu estivesse fazendo um favor para atender o telefone daquela pessoa. Quando na realidade, se nós pensarmos bem, atender um telefone de uma pessoa muitas vezes que lembra de nós, muitas pessoas gostariam de ter pessoas, amigos, pessoas que lembrem de cada um de nós. Muitas vezes ligar para dizer, olha, lembrei de você, estou com saudade, liguei só para dizer que gosto de você. E na realidade, nós não temos tempo, não temos a calma, a serenidade para atender aquela pessoa e dar a atenção que aquela pessoa merece. Então, se nós percebermos no nosso dia a dia, esse é um exemplo comum, mas na realidade, se nós formos prestar atenção, quantas vezes nós não agimos assim durante o dia? Tá? Tudo isso também reflete o orgulho que ainda habita em nós. Soraya coloca, o orgulho não nos deixa ver o verdadeiro amor ao nosso próximo. Exatamente. Infelizmente, ainda é a verdade. A Dayana coloca, Evelyn, por que nós adquirimos em outras existências passadas tantos defeitos? Por que não poderia ter sido desde o início mais qualidades? Poderia, Dayana, poderia. Nós, digamos assim, pelo nosso livre-arbítrio, optamos pelo erro. Na realidade, todos nós somos criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento e com aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. E nós, desde o início, poderíamos ter escolhido o caminho certo, tá? Porque, veja, nós não fomos criados perfeitos, mas isso não significa dizer que nós temos que passar pelo mal, pela fieira do mal. Não. Nós precisamos passar por provas, situações que a vida nos proporciona, onde nós vamos ter a oportunidade de ali, diante daquelas situações, aplicar o evangelho ou não, certo? Mas, na realidade, nós não precisamos passar pelo erro. E tem espíritos que, desde o início, já seguem o caminho mais adequado e seguramente se livram e se furtam de muito sofrimento e dor. Infelizmente, não foi a minha escolha, não foi a sua, não foi a de praticamente a humanidade que está na Terra, senão nós não estaríamos num mundo ainda de expiações e de provas, tá? Mas há sim pessoas que fazem essas escolhas adequadas desde o início e seguramente se furtam a inúmeras dificuldades, dores e sofrimentos. Nós estamos agora na condição de trabalhadores da última hora porque no passado fizemos as escolhas equivocadas e estamos agora tentando, na realidade, fazer e seguir no caminho do bem. Então agora, depois de muito erro, nós despertamos. Mas há outros que, na realidade, já estão à nossa frente há muito tempo. Por quê? Porque escolheram desde sempre o caminho mais adequado, tá bom? Então, por isso que nós estamos assim, não podemos mais perder tempo. Já perdemos, e como eu falei, existências e existências no erro. Chega, agora é caminhar com o Pai. Quanto tempo, quando temos mais do que precisamos? Ah, sim, interessante, que a questão de quando nós temos, na realidade, não é ficar só com aquilo que nos sobra. Quando nós temos mais do que nós precisamos, isso não é errado. Pessoas que têm uma condição de vida financeira melhor, com que objetivo? Para que nós possamos desenvolver e aprender a caridade, a doar, na realidade, a utilizar o recurso para o desenvolvimento da humanidade, do próximo, o desenvolvimento tecnológico, da ciência, para a caridade, por exemplo, doação para as instituições de caridade. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho pessoas que estão sob o meu comando, que eu possa ser benéfico para com essas pessoas, que eu possa dar os direitos reais e justos para cada uma das pessoas. O dinheiro, ele é importante, é uma das provas mais difíceis, Rafa. Por quê? Porque, na realidade, ela existe para que nós nos desapeguemos da matéria. Só que quando muitos de nós
na realidade, pedem a prova da riqueza sem estarem preparados para ela. E aí, quando chegam aqui, que tem mais do que na realidade precisam para viver, como não se prepararam o suficiente para não deixar que o egoísmo tome conta, acabam, na realidade, trabalhando apenas para a satisfação dos seus próprios interesses e não para desenvolver o progresso e a caridade do outro, tá? Então, por isso que a prova da riqueza é dificílima, tá? Porque, na realidade, nós precisamos nos preparar muito para não, digamos assim, sucumbirmos diante dessa prova, tá bom? Meus amores, aqui então o egoísmo fala que, o evangelho fala que o egoísmo é a negação da caridade. E vamos adentrar então aqui na fé e a caridade. Eu quero só finalizar o egoísmo, na realidade nós estamos falando sobre isso, mas finalizar assim, se tem uma receita para nós acabarmos com o egoísmo, eu coloquei aqui 3 pontos. Esforço, tá? Sem esforço, muito esforço, nós não vamos conseguir. Nada vem de graça, meus amores, e principalmente lutar contra o egoísmo. Então, receita, esforço, coragem da nossa parte. Por quê? Porque coragem para mudar, coragem para extirpar de mim aquilo que me faz ainda pequena, imperfeita. Então, nós precisamos de muita coragem para colocarmos isso como meta em nossas vidas e não desanimarmos, mesmo quando cairmos. E, por fim, ter a lei cristã como inspiração, que é o Evangelho, que é o exemplo de Jesus, que é a lei do Pai. Então, esforço, coragem e ter na lei cristã, na realidade, na lei do Pai, nas leis de Deus, a nossa inspiração e a nossa meta. Se nós, digamos assim, buscarmos trabalhar esses 3 pontos diariamente, nós vamos conseguir, pouco a pouco, vencer o egoísmo em nossos corações. A Anita coloca que quando nós fazemos tudo para mudar e a pessoa que convive só atrapalha. Veja, na realidade, é um aparente atrapalho. Porque se nós formos pensar bem, Anita, nós crescemos através do outro. O outro que atrapalha, o outro que é um ser mais difícil, o outro que é um ser que não vivencia o Evangelho, é um convite a mim para exemplificar, para dar o exemplo. Quando o outro, digamos assim, fica com raiva, fica colérico, aquilo ali é uma oportunidade que Deus me dá para que eu possa ser paciente, para que eu possa desenvolver a calma, a serenidade, o equilíbrio. Então vejam, na realidade, um ajuda o outro. Quando nós, na realidade, estamos vivenciando num lar onde há vários níveis de evolução, são oportunidades para todos, porque os mais evoluídos, através do exemplo, eles conseguem resgatar os menos evoluídos, os mais inferiores. E os mais inferiores, através do belo exemplo dos mais evoluídos, conseguem, digamos assim, se inspirar e trabalhar para crescer. Então, o ideal, na realidade, para que nós possamos crescer, é haver diferenciação de níveis evolutivos dentro do nosso lar, para que um possa ajudar o outro. Se eu não tiver uma oportunidade para ser paciente, para ser caridosa, para amar, para perdoar, como é que eu vou evoluir? Então veja, quando o outro atrapalha, Evangelho em mim. Se o outro é difícil, Evangelho em mim, para que eu possa ter mais compreensão. Ele tem menos entendimento do que eu? Tem. Então cabe a quem dá o exemplo, Anita? A mim. A quem mais tem entendimento, mais responsabilidade tem. Então, quem é que tem mais condições, melhores condições de vivenciar e de aplicar o Evangelho naquele momento? É o outro que está distante de Deus, atrapalhando, às vezes nem conhece o Evangelho, ou a mim, que já tenho conhecimento? A mim. Então, lembremos sempre, o Evangelho é para nós aplicarmos para nós mesmos e não ao outro, tá bom? Aí, vamos lá. Então, iniciando aqui a fé e a caridade, ele diz, quantos de nós, na realidade, acreditamos que para fazer a caridade não necessitamos de fé? E aí ele diz, para fazer aquela caridade, como ele diz, uma caridade não verdadeira, uma caridade muitas vezes egoísta, uma caridade mais por obrigação, realmente, para essa caridade, que não deixa de ser uma atitude boa, mas
não é a verdadeira caridade. Então, para essa caridade, eu posso fazer sem ter fé. Eu não preciso necessariamente de fé, mas para a verdadeira caridade, quando ele diz aqui, a caridade austera, aquela que só se pratica pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoísta. Essa é necessário, para essa é indispensável a fé a nos inspirar, porque nada além dela, da fé, nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. E olha que palavra, que texto, na verdade, que parágrafo bonito esse do Evangelho. Porque ele diz, a verdadeira caridade austera, com abnegação, com esquecimento de todo interesse egoísta, essa, na realidade, só conseguimos se tivermos a fé. Porque a fé nos dá a certeza de algo melhor. Nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus e não estamos desamparados. Nos dá a certeza de uma vida futura repleta de bênçãos. Nos dá a certeza de que eu vou, mesmo diante das lutas da vida, como ele diz, da cruz da minha vida, eu vou ser feliz, desde que eu vivencie o Evangelho. Então essa fé, essa crença no amanhã em Deus, ela é fundamental para que a caridade real possa ser executada. Não essa caridade egoísta que muitos de nós pratica, na realidade, mas não modifica os nossos corações, porque nós não temos a fé verdadeira. Por isso que ele diz, precisamos da fé. Sem a fé, não conseguimos fazer o sacrifício que a vida na terra nos exige e nos impõe. É sacrifício? Com certeza. Por quê? Diante das nossas imperfeições, deixar de pensar em mim mesma, deixar de seguir apenas aquilo que eu quero, deixar de buscar apenas os meus interesses, é sacrifício. E se eu não tiver a fé que me sustente, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me despir desse sentimento egoísta que habita ainda no meu coração. Por isso que eu coloco aqui, a criatura que crê, que tem essa certeza, ela só consegue ter essa certeza, essa fé verdadeira, se ela compreende, se ela concorda, se ela entende. Por isso que o Evangelho nos fala da fé raciocinada, porque a fé cega não nos dá essa compreensão do amanhã, essa compreensão do todo. E sem essa compreensão eu não consigo ter a verdadeira fé, a que vai me ajudar a ter a caridade austera e real. Percebe? Então, colocaram aí, está tudo interligado, egoísmo, amor, fé e caridade. E de fato está. Precisamos desse conhecimento todo para que nós possamos, pouco a pouco, ir trabalhando o nosso coração. A Caroline coloca, verdade, eu me policio o dia todo para ter mais paciência. Tenho feito o meu evangelho no lar nos últimos meses e sinto que melhorou tanto aqui em casa, até nessa questão de paciência, de ser menos egoísta. Como o evangelho ajuda? Como o evangelho ajuda? Quem puder, faça mais vezes, não faça só uma vez por semana. Faça quantas vezes tiver condições, porque realmente o evangelho é uma bênção para todos nós. A Sueli coloca, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é exatamente isso aqui que ele fala também da fé raciocinada. A criatura crê porque tem certeza, e só tem certeza se compreende. E para eu compreender, eu preciso conhecer. Então, quando eu conheço a verdade, sem dúvida nenhuma, isso me liberta, me dá a fé real, sincera e verdadeira e me ajuda no desenvolvimento da verdadeira caridade, que é essa que nós precisamos ter. Quando saber o limite do dinheiro, o limite do necessário, tá? O limite do dinheiro é o limite do necessário. A questão toda é, eu fico muitas vezes buscando o supérfluo, quando na realidade eu já tenho o necessário. É reflexão constante, é o orai e vigiai, tá bom? É isso que vai nos ajudar a encontrar o nosso necessário. A busca deste, mesmo fazendo a caridade, um conflito difícil. Na realidade, ainda é, mas com o tempo, se nós estivermos atentos para isso, vai deixando de ser. Digamos assim, o que nós mais precisamos refletir é, quando eu for comprar determinada alguma coisa, é perguntar, eu preciso disso? Isso é necessário? Por exemplo, eu tenho pessoas que
até mesmo dentro da minha família, que normalmente fazem assim, quando compram um sapato, comprei um sapato, então algum vai sair do meu guarda-roupa, e esse que vai sair eu vou dar para caridade, eu vou fazer uma caridade. Se uma peça de roupa entra, uma sai. Por quê? Porque meu guarda-roupa já tem bastante roupa, já tem bastante sapato. Preciso comprar uma bolsa? Ok, uma entra, uma sai. Então, assim nós vamos pouco a pouco deixando de acumular, só de querer, porque o acúmulo é o quê? Egoísmo. Todo ano, por exemplo, se possível, 1, 2 vezes por ano, realmente ver aquilo que nós não estamos necessitando. Quantas roupas nós temos que nós passamos, às vezes, anos sem usar? Se eu passo anos sem usar, já não é necessária. Então, vamos dar. E é bom, normalmente, as instituições de caridade sempre têm brechós, tá? Porque vivem, na realidade, de doações. Então, isso é algo também que nos estimula muito. Lá, todas as casas espíritas que eu frequento, todas têm brechó. Então, elas vivem disso. Então, é sempre um estímulo para quando eu estou limpando o guarda-roupa, quando eu estou fazendo alguma coisa, tem uma roupa que eu já estou, digamos assim, boa e, claro, em boas condições, mas eu não estou usando, puxa, eu vou dar para o brechó, porque eu sei que a casa precisa, eu vou ajudar. Então, é começar realmente a refletir sobre tudo aquilo que nós adquirimos. E assim eu vou vendo se aquilo realmente é necessário ou não, tá bom? A Sueli diz, gostaria de estar por aí para poder ouvir mais e melhor. Puxa, Sueli, às vezes coloca o fone de ouvido, tá? Porque às vezes ajuda quando o áudio não está muito bom. As pessoas que não são apegadas a bens materiais é sinal de evolução? Já é um sinal, com certeza. Por quê? Porque o que nos faz ser menos evoluídos? Muitas vezes o apego à vida material, o apego à matéria. Então, aquelas pessoas que já não são tão apegadas aos bens materiais, já mostram que, na realidade, já ascenderam um pouquinho na evolução espiritual, porque já se preocupam. Pessoas que não se apegam tanto a bens materiais são pessoas que já trabalham mais o lado espiritual, que é o verdadeiro, digamos assim, a verdadeira importância das nossas vidas e da razão pela qual nós aqui estamos. Então, seguramente, pessoas que não se apegam a bens materiais já são pessoas que demonstram, nesse aspecto, mais evolução do que outras. A Sueli diz, tive chance de ficar muito rica, mas através do mal. Não quis e não quero. Muito bem, Sueli. Exatamente. Até porque a verdadeira riqueza é aquela que nós adquirimos através da vivência do bem, do amor e da verdade. Tudo que se distancia disso não é bom. E seguramente no futuro nós vamos arcar com as nossas escolhas equivocadas. Então, que bom que você optou pelo bem, né? Ficar rica dessa forma, não quero, eu também não, tá? O Gustavo disse, ontem teve uma prova de quanto o ser humano é egoísta, uma mulher socorrendo o caminhoneiro e outros tantos filmando e tirando fotos. Realmente, Gustavo, e olha, Gustavo, quando eu vi essa cena, eu me perguntei, sinceramente, porque nós precisamos fazer essa reflexão conosco. E eu me perguntei, será que eu teria ajudado? Será que eu não teria ficado com medo de ter uma explosão, de pegar um fogo onde eu estivesse, porque o caminhão estava todo ali comprometido, poderia explodir, e eu fiquei pensando, será que eu teria ajudado? E eu, sinceramente, na realidade, isso nós não temos muitas vezes condições de saber, porque na hora, dependendo da emoção, que as coisas, na realidade, se fazem presentes. Ela mesma disse que naquele momento ela não se preocupou se podia acontecer algo. Na mente dela só veio o desejo de ajudar. Mas eu te confesso, Gustavo, que eu também fiquei me perguntando, será que eu teria ajudado? E existe, sem sombra de dúvida, uma grande probabilidade de eu não ter ajudado. Por medo, por receio, enfim. Eu posso dar todas as justificativas, mas fato é que talvez eu não tivesse ajudado. E como é bom nós fazermos essa reflexão, porque isso nos mostra, mais uma vez, o quão pequenos nós ainda somos. Então, é trabalhar. Por isso eu coloquei força não, qual é o esforço, coragem e ter sempre a meta, a lei de Deus na nossa frente, no nosso caminho, para que nós possamos modificar. Porque sem esforço e coragem nós não conseguimos sair da nossa pequenez, tá? Fé, força, coragem, paciência e muita disciplina, tá? Aqui a May disse, é fácil querer a evolução quando não se quer passar por provas, né?
querendo ou não, também uma forma de egoísmo pensar assim, seguramente, bem, todos nós gostaríamos de evoluir, de crescer, sem passar pelas lutas e desafios da vida, mas isso não existe. Não existe. Na realidade, ter essa consciência é importante, porque quando vier uma dificuldade, é saber, essa dificuldade não vem à toa, ela vem para que eu possa aprender com ela. A dor, na realidade, é oportunidade de aprendizado. Com certeza, ainda é uma forma de egoísmo, por isso precisamos estudar, por isso, na realidade, precisamos refletir, porque só assim nós vamos conseguir ver os desafios da vida de uma forma mais positiva, não nos enfraquecermos espiritualmente diante dessas provas e continuar caminhando, continuar buscando força, coragem, fé, paciência, disciplina para vencer, tá? A Sueli coloca, a diretora da casa espiritual é orgulhosa e egoísta. Temos um coral, ela quer cantar sozinha, está acabando com o coral. Bom, na realidade é aquilo que nós aprendemos sempre aqui. Vamos dar o exemplo, vamos fazer a nossa parte, vamos compreender aquele que ainda não compreende. Então, através da compreensão, muitas vezes, do outro, das limitações do outro, nós não nos angustiamos, nós não sofremos. Porque nós estamos rodeados, Sueli, de pessoas digo assim, mais evoluídas do que nós e menos evoluídas do que nós. E quando nós estivermos próximas de pessoas menos evoluídas, é lembrar que cabe a mim dar o exemplo. De alguma forma, com uma palavra doce, com paciência, tentar levar o evangelho. Tentar, de alguma forma, mostrar que aquela pessoa pode fazer diferente. Se for, digamos assim, nós formos vitoriosos nesse intento, ótimo. Se nós não formos, orar por essa pessoa, porque em algum momento ela vai despertar. Se não pelo amor, será pela dor, né? Se não, será pela dor. Aí você coloca, não sei bem como agir sendo a regente. A minha sugestão, nesse caso, se você tiver uma certa amizade, com jeitinho, com carinho, falar, muitas vezes não colocando a dificuldade dela, mas coloca como se fosse uma dificuldade sua, um problema seu. Porque quando nós vamos conversar, que nós colocamos o problema do outro, naturalmente a pessoa já tem uma postura, digamos assim, para rechaçar, reticente pelo nosso egoísmo e orgulho. Então, talvez colocando como sendo uma dificuldade sua, alguma coisa que você não está conseguindo lidar muito bem, que você queria talvez pedir a opinião dela, que você teve algumas ideias, queria talvez conversar com ela, dizer para ela, ouvir a opinião dela, para ver se juntas vocês podem chegar a um melhor entendimento e assim, com um jeitinho, talvez você consiga resolver a solução, tá bom? Então, vamos lá. Temos que tentar mudar os nossos irmãos com o nosso exemplo. Exatamente, Soraya, exatamente, tá bom? A Dayana falando da lição do Evangelho realmente é maravilhosa, né? Sem dúvida. Obrigada, Dayana, também pelo carinho e temos que agradecer, sem sombra de dúvida, o Evangelho, as mensagens do Mestre querido que nos ajudam em todos os momentos de nossas vidas, em todos, tá bom? Sueli já deu aqui alguma ideia para você, tá bom, meu amor? Espero que dê tudo certo, tá? Qualquer coisa, vamos conversando no privado e nós vamos pensando. Vamos tentando uma tática, não dá certo, pensamos em outra, até que nós vamos conseguir, de alguma forma, resolver, ok? Aqui a Soraya diz, eu penso, precisamos tão pouco para sermos felizes, precisamos só nos amar. Precisamos só nos amar e seremos felizes. A Fernandinha dizendo que tem procurado ensinar isso para a filha dela. Exatamente. E esse é o que nós devemos fazer também, ensinar principalmente para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, os nossos filhos, nossos familiares que moram conosco em nossos lares, porque nós temos uma responsabilidade muito grande para com essas crianças que crescem já, porque elas são, na realidade, provavelmente, elas já vão ter condições de habitar um mundo de regeneração, tá? Então, que nós possamos ajudá-las a construir esse mundo de regeneração. A Leila diz, caridade é o que você faz, passando todo esse conhecimento, que Deus te abençoe. Obrigada, minha querida, mas na realidade o conhecimento vem do Pai, né? Nós estamos aqui, digamos assim, facilitando esse entendimento, mas sem sombra de dúvida, o trabalho, na realidade, a luz toda é do Evangelho. E vocês também, não pensem que quando vocês estão aqui ouvindo, discutindo, conversando, vocês também estão aplicando a caridade. Por quê? Porque a partir do momento, Leila, que nós começamos a mudar
em função das coisas que nós escutamos, das orientações que recebemos, eu sou uma pessoa melhor. E eu sou uma pessoa melhor para com o meu próximo, eu sou uma pessoa melhor para o meu chefe, para os meus amigos, e isso é caridade. Então, quando nós buscamos também mudar a nós mesmos, naturalmente eu estou fazendo um ato de caridade para com o outro, porque as minhas atitudes, as minhas palavras vão refletir já amor, bondade, carinho, paz, harmonia, e isso é caridade para com o outro também. Obrigada, meus amores, que vocês dizem assim, que gostam aqui também de estar conosco, ouvindo. Que bom, tá? Eu fico muito feliz. É sempre uma alegria muito grande para mim estar com vocês também. Bom, então vamos continuar para nós finalizarmos aqui, que o nosso tempinho já finalizou, mas como nós tivemos um probleminha com a live, nós vamos dar mais uns 10 minutinhos. Ele finaliza aqui dizendo para nós o seguinte: entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. Quando nós procuramos a felicidade não dos bens materiais, mas no bem, no amor e na verdade, nós já conseguimos ser felizes mesmo aqui na Terra. E ele diz o seguinte: a história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Então, nós seremos verdadeiros cristãos se nós realmente muito nos amarmos. E para isso, para nós muito nos amarmos, precisamos nos despir, como ele diz, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Lembrando que nós jamais, meus queridos amigos, conseguiremos verdadeiramente sermos felizes enquanto o outro também não for. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue verdadeiramente ser feliz se ao nosso lado o nosso irmão chora, se o nosso irmão passa fome, se o nosso irmão passa por dificuldades, por sofrimento e dor. A felicidade real, ela só existe quando ela é partilhada com o próximo. E é por isso que a fraternidade ela vai se fazer presente num mundo mais feliz, porque todos são felizes, porque o excesso que eu posso eventualmente ser, seguramente eu vou compartilhar e dividir com o meu irmão, para que ele possa ter o necessário. Em mundos felizes não falta o necessário para ninguém, porque há caridade, há amor, e há realmente união entre as pessoas. Então é isso que nós temos que dia a dia trabalhar em nossos corações. O extirpar o egoísmo, trabalhar a fé sincera, real, verdadeira, com conhecimento, fé raciocinada, para que ela possa embasar as nossas atitudes, nos auxiliando no desenvolvimento da caridade real e sincera. Ok? Aqui vou só finalizar mais algumas perguntinhas e nós vamos nos despedir por hoje, tá bom? Avisando uma coisa importante. Na próxima semana, terça-feira, tá? Nós não teremos a live do Evangelho, do Rosas do Evangelho, porque eu vou ter uma palestra que vai ser provavelmente transmitida ao vivo, mas nós não vamos poder ter a Rosas do Evangelho na próxima semana, tá? Então, nós vamos nos encontrar aqui no Rosas do Evangelho daqui a 15 dias, tá bom? Aqui S. Duendes coloca: devemos procurar sempre fazer uma faxina material e também uma faxina mental, pelo menos uma vez por ano. Exatamente, mas vamos reduzir esse tempo? Vamos fazer uma faxina material pelo menos 2 ou 3 vezes por ano e a mental todos os dias. Temos que fazer a faxina mental todos os dias, tá bom? Todas as noites pensar, refletir o que eu fiz hoje de bom, o que eu não fiz de tão legal, o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, tá bom? Vencer as provas com amor é mágico. Vencer as provas com amor é o único e é o melhor remédio, tá bom? Uma noite abençoada para todos. Aqui, aí ele diz: penso assim, sou um espelho e o erro do outro nada mais é do que o reflexo do meu erro. Sim, aquilo que nós conseguimos ver no outro, muitas vezes está em nós e nós não conseguimos, na realidade, perceber e reconhecer que está em nós também, tá bom? A Fabiane diz: tiro todos os domingos para fazer trabalho voluntário em asilo e orfanato.
Muito bom. Trabalho voluntário é uma das melhores maneiras de nós começarmos a tirar o egoísmo dos nossos corações. No primeiro momento, nos forçarmos aí, porque nada vem ainda tão fácil, né, tão natural. No início é ainda uma obrigação e depois vai se tornar espontâneo. E assim vamos pouco a pouco nos despindo do egoísmo, tá bom? Verdade, que sentido ser feliz e ver os nossos entes queridos e a sociedade afastadas de Deus? Exatamente, Daiana, nenhuma, né? Aqui é Vieira Neto diz, sou de Teresina, Piauí, fiquei muito feliz ouvindo você. Muito obrigada, Neto, pela sua presença, que bom que você gostou, estamos aqui toda semana para conversar e crescermos um pouquinho com o Evangelho, tá bom? Meus amores, nosso tempo acabou, tá? Obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações, pelos conselhos, pelos depoimentos, vocês são sempre maravilhosos, eu amo vocês de verdade, do fundo do meu coração. Sem vocês não há live, sem vocês não há estudo e não há aprendizado, tá bom? Vamos fazer a nossa prece então para que nós possamos nos despedir por hoje, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos com muita alegria, muita satisfação por nós termos, Mestre querido, sob as tuas bênçãos, estudado temas tão fundamentais para a nossa vida, para que nós possamos, pouco a pouco, tirar o orgulho dos nossos corações, deixar que o egoísmo também não faça mais morada em nossas vidas, para que a fé, para que a caridade sejam sempre conosco, sejam nossas companheiras, e assim o amor reinará em nossas vidas, e nós poderemos ser verdadeiramente felizes, amando a Deus, amando ao nosso próximo, fazendo, Mestre querido, da tua lei de amor uma realidade aqui na humanidade terrena, uma realidade para as nossas vidas. Então que tu nos envolva, que tu nos abençoe, que tu nos fortaleça sempre nesta caminhada em busca da evolução, do progresso e da reforma íntima. Que possamos, Mestre, conseguir em breve vivenciar a tua lei de justiça, de amor e de caridade da forma mais plena possível. Fica conosco mais uma vez hoje e sempre, que assim seja. Beijos, meus amores, gratidão, todos vocês são luzes também, muito obrigada. E nós nos vemos então no Rosas da Mediunidade na segunda-feira e o Rosas do Evangelho daqui a 15 dias, tá bom, meus amores? Um beijo grande, fiquem com Deus.